Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de agradecer imensamente o convite para estar nessa casa bendita, acolhedora, né? Na presença de muitos amigos espirituais, amigos encarnados que eu acabo de ganhar, né? É muito importante. E hoje eu estou aqui para falar sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse manual bendito que nos conduz a seguir os nossos caminhos, os nossos passos nesta encarnação, a qual nós propusermos a estarmos juntos para galgar degraus rumo à evolução. Então, o que é o capítulo 23 do Evangelho? É moral estranha. Ele está consubstanciado em 4 temas. E ele é muito interessante, porque ele fala sobre odiar pai e mãe, ele fala sobre deixar os mortos aos seus mortos, ele fala que Jesus não veio trazer a lei, né? E tem mais um segundo que eu não sei o que eu mencionei, mas eu vou mencionando no transcorrer aqui do nosso encontro de hoje. Então, o que é essa moral estranha que Jesus falou? Antes de eu adentrar propriamente dito no tema, seria de bom tom nós elevarmos a nossa mente à época que Jesus falava às pessoas, para as multidões, quando ele chegava e ensinava, porque os escritos, os mandamentos e as escritas que ficaram não foram escritas por Jesus, foram escritos décadas, anos após o seu retorno à pátria espiritual. Então, naquela época, Jesus falava em aramaico, né? E aquelas pessoas, naquela época, a própria cultura, ela era uma cultura pobre ainda. A linguagem de comunicação, para que as pessoas pudessem entender qual seria efetivamente o objetivo das palavras de Jesus. Então, vejam só, além dos escritos, além dos testamentos terem sido traduzidos do aramaico para o hebraico, para outras palavras, a chegar à nossa linguagem, passou por muito tempo. Então eu convido a vocês a fazer uma reflexão de uma compreensão do contexto da época para os dias de hoje. Porque, veja só, eu vou começar lendo na íntegra o primeiro item do Evangelho, capítulo 23. Ele fala assim, moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Aí continua. No item 1. Quem não odeia seu pai e sua mãe, e uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Muito bem, está assim no Evangelho, vocês podem depois conferir e eu convido a chegarem em casa a pensarem. Espera um pouquinho, quem não odeia seu pai e sua mãe? Tá lá. Se alguém vem a mim, né? Vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe. Mas como é isso? Se Jesus diz que ele nos enviaria um consolador prometido, ele nos traria o Espiritismo, ele falou, venha até mim, né, que o meu jugo é leve. Conheça a verdade e vos libertará em nome do amor. Ele vem e prega o amor, ele cura em nome do amor, ele traz a lei de amor e da caridade e deixa no Evangelho, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe. Como fica isso? Odiar seu pai e sua mãe. Olha que forte isso. Nesse contexto, o significado odiar, para que nós possamos entender o contexto que Kardec, quando trouxe para nós essa informação,
significa nada mais e nada menos que amar menos. Então, odiar significa amar menos. Agora, vamos lá. Vamos colocar o significado do mesmo texto que está lá no Evangelho, Mateus e Lucas, depois vocês confiam. Vamos lá. Alguém que vem a mim e ama menos seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, não chega até mim. Veja que o significado, ele muda de situação, né? O ódio não significa odiar, você odiar, mas amar menos. Aí vamos raciocinar e vamos usar o bom senso. Qual é o primeiro mandamento? Quero ouvir de vocês. O quê? Amar a Deus. Então, muito bem. Quem não amar menos, então não adianta você colocar a sua família acima de qualquer coisa, porque primeiro ele está tudo certo dentro do mandamento dele. Então pode ser uma estranha moral, mas é amar menos a sua família, e é isso mesmo, é largar tudo, segue a Jesus e ainda vai atrás dele. Não é para achar que você pode estar na frente dele, ou achar que você tem que ser amado mais que Deus. Porque é assim, né? Não, você tem que me amar na frente de tudo. E não é assim. A lei do progresso, ela é uma lei e ela é efetivamente respeitada dentro do contexto da criação. Então, usando desse bom senso, não vale mais falar quem não odiar, é quem amar menos. E quem amar menos e não cumprir o seu primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, tá tudo ok. Deu para compreender essa primeira passagem? Então, assim, a gente tem que compreender o sentido, o significado do contexto, o primeiro mandamento, a questão da interpretação. Vamos para o segundo tópico. Todo aquele que tiver deixado por meu nome, a sua casa... Meu nome, a sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. E aí ainda deixa assim, apóstolo Paulo deixa um legado para a gente: examinar tudo e retém aquilo que é bom. Fortaleça-te e faz crescer. Então é assim, todo aquele que tiver deixado, não significa que você tem que largar a sua família em nome do amor. Mas o mandamento dele é: larga tudo e me segue. Então, quando você vai deixar, quando vocês se casam e constituem a família, vocês não deixam o lar de vocês? Vocês não vão constituir uma nova família por um propósito maior? Esse era o objetivo da fala de Jesus. Quem não deixar por um propósito maior, não vai ter a perspectiva de uma vida futura. Porque todo o evangelho é baseado nessa expectativa de a gente ter o propósito de uma vida futura, acreditar naqueles ensinamentos aos quais nós temos que nos propor a fazê-lo. Então, este parâmetro é isso mesmo. A gente tem que nos fortalecer, o que faz nos crescer e tudo que nos leva em direção a Deus. Amar os mais próximos e os necessitados. Um exemplo muito legal que essa passagem do Evangelho deixa é que ele coloca os mais necessitados no mesmo parâmetro da nossa família. Meus irmãos, olha a importância dessa passagem quando ele fala: quando nós somos beneficiados com qualquer coisa, quem são os primeiros beneficiados que nós queremos? Aonde? É para aquele necessitado ou para a nossa família? Primeiro é para quem? É para a família, né? Pois é que tá. Quem não tiver deixado. Então ele traz os necessitados para o mesmo parâmetro da nossa família e criar uma questão de desapego. Desapego daquilo que é material e constituir uma situação para que nós possamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Por exemplo, quando o indivíduo ele vai prestar o exército, ele não deixa a família? Ele não vai para servir o exército? E ele coloca o quê? Um propósito. Isso não significa que você tem que odiar pai e mãe. E também não significa que você tem que ficar lá e não ir galgar os degraus para que você tenha um propósito, para que você conquiste os objetivos aos quais o Cristo propôs para nós. Então isso é muito importante. É muito importante porque é o amor universal.
né? É deixar a família por um bem maior. Esse é o segundo ponto do Evangelho. Vou agora falar do terceiro. O terceiro, ele fala assim: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Vou ler a passagem que eu acho lindíssima, né, do Evangelho, eu vou ler na íntegra. Porque diz um apóstolo que fala: antes de eu te seguir, mestre, eu posso enterrar o meu pai? Ele fala, e eu vou ler aqui o que ele diz, é um parágrafo só. Ó. Ele fala assim: ele disse um outro, segui-me. E ele respondeu: Senhor, permitir-me antes enterrar o meu pai? Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Está em Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Olha que interessante. Também a necessidade de nós interpretarmos e raciocinarmos quando ele diz: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Eu posso enterrar meu pai? Não. Vai e pregai o reino de Deus. O que Jesus quis dizer isso? Que você não pode sepultar o teu pai? Que você não pode sepultar teu filho? Que você não pode sepultar o teu irmão? É isso que ele quis dizer no sentido da acepção da palavra? Não. Ele chegou e falou assim: deixai os mortos, porque a minha verdade, a minha vida é em espírito, é vivenciar o espírito, é desapegar, deslargue a matéria, tá aí, já era, agora é o espírito. E aí ele chama sobre a responsabilidade que nós temos espiritual daqueles que se desencarnam e nós ficamos anexados ou conectados com as nossas emoções, impedindo, inclusive, a evolução dos nossos irmãos que desencarnaram. Então, quando Jesus fala, deixe, é desapega, deixa pra lá. Tem uma parte aqui, nesse livro, de Joana de Ângeles, que ela fala assim, que Jesus, ele veio para... Ela fala assim, ele teve a audácia, ele vem com a audácia de tirar o sono dos poderosos. Então, olha só, a audácia, olha que forte, está aqui no livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, por Divaldo Pereira Franco. Então, quem quiser ler até, eu posso pôr, inclusive eu preciso reproduzir, porque ela fala de uma forma romântica, assim, aquele que veio com coroa de espinhos, preso, mas livre e despojado, porque não estava conectado nenhum desejo material, mas viver em espírito os ensinamentos que ele nos deixou no manual, segundo o Evangelho. E quando ela fala isso, e tem a outra passagem que fala assim, você é rei na história, né? Você é o rei dos judeus? Ele fala, meu reino não é deste mundo. Deixe os reis, os poderosos, será temporário. Porque aqui você vai mandar um determinado período. E naquela época vivia-se menos do que se vive hoje. Então deixa você ser rei, deixa Pilatos, né? Deixem os Herodes da vida, deixem-os. Será um temporário, portanto, se desvincule da matéria. Porque o meu reino não é daqui. E o nosso também não é. Então ele deixa um exemplo fantástico de desapego à matéria em todos os sentidos, não é só no corpo. É em tudo aquilo que nós nos apegamos e que quando desencarnamos fica tudo aí, não é? Não adianta a gente ficar apegado. Então a gente tem que começar a treinar conosco mesmo esse desapego, a treinar essa capacidade que nós, como DNA divino, espíritos livres, e a treinarmos a nossa liberdade. John Paul Sartre, ele é um filósofo, né, contemporâneo, não é pré-socrático, que uma vez eu falei, alguns são pré-socráticos, né, mas ele é de 1908. Ele tem uma frase que ele fala assim, o homem nasceu para ser livre.
embora não seja ele criador de si mesmo, está eternamente responsável a responder por suas escolhas. Eu vou repetir. O homem nasceu fadado a ser... Condenado, ele fala fadado. Condenado a ser livre. Nós somos condenados à liberdade. Nós temos um convite para vencer a nossa moral cristã, para ficar desvinculado de qualquer vício, de qualquer sentimento de negatividade, de qualquer posse, de qualquer matéria. E aqui, como nós estamos numa oficina de conserto, a Terra é um planeta de expiação e provas. Então a gente fica por aqui até aprender o que nós viemos propostos a aprender. Aprendeu muito que bem, se não aprendeu, vai ter que voltar numa próxima. Porque nós recebemos no momento da nossa encarnação uma quantidade de fluido vital para que nós possamos desempenhar as nossas atividades, para que a gente possa aprender. Guardado dentro das devidas proporções é quando estamos doentes. Quando nós estamos doentes, precisamos passar uma cirurgia, nós vamos para onde? Para o hospital. E de lá não saímos, por força de lei, se você não estiver curado da enfermidade pela qual você se internou. Então é óbvio, você vai passar por uma cirurgia, não vai ficar lá até se recuperar. A recuperação, você vai ter que seguir o quê? Os ditames médicos. Vai ter que tomar medicação, vai ter que se sacrificar no quesito alimentação, vai ter que fazer até que você esteja curado. E a nossa condição na Terra é igual às enfermidades quando estamos lá internados. Então nós temos propostas, né? Nós temos um programa pré-reencarnatório que nós assumimos uma responsabilidade no plano espiritual. Eu aqui hoje não estou por acaso, né, fazendo uma palestra, divulgando a doutrina espírita como caridade. E vocês não estão por aqui por acaso. Vocês também têm a casa, que instruíram a casa para que nós estivéssemos. Então nós somos um conjunto, uma família, que faz com que a doutrina de Jesus se perpetue e se divulgue como ele mandou os discípulos. Ide em todas as nações. Fala em nome do amor, né? Fala em nome de cura. Fala em meu nome. Então nós estamos aqui com um propósito. Isso é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque urge nós reformarmos e reconsiderarmos essa moral estranha, né? Quanto a ti, vai e anuncia o reino de Deus. A verdadeira vida é a do espírito, não é da carne. O corpo são vestes transitórias. E nós temos uma urgência nesse chamado. É o desapego, é a libertação, né? Nós, quando perdemos um ente querido, é fato, ficamos entristecidos. Mas a outra pessoa lá do outro lado sente, né? Conforme eu falei para você. Deixai os mortos a enterrar os seus mortos. Termos gravados em nós a compreensão da lei espiritual, porque nós temos a lei da reencarnação. E como último e não mais importante, vem aqui esse item do Evangelho, que também é bastante forte. Eu vou ler também, é só o primeiro item. E eu convido, viu, meus irmãos, leiam, porque é muito importante esse capítulo do Evangelho. Ele faz-nos a refletir, né, a respeito dessa estranha moral. Por que estranho? Né? Quem não odeia, quem não odeia pai e mãe, não vai enterrar o corpo do teu pai, não. Né? Não deixa a sua casa, a gente precisa refletir, não é mesmo? Então aqui, ó, não vim trazer a paz, mas a divisão. Está aqui na página 210, no item 9. Ele fala assim, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E olha só, hein? Eu vou ler o item 9 e o 10. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos de sua casa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. E que desejo, senão que ele se acenda?
eu devo ser batizado com o batismo. E quanto me sinto apressados que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas uma contra a outra, 3 contra 2 e 2 contra 3. E o pai estará em divisão com o seu filho, e o filho com o seu pai, e a mãe com a sua filha, e a filha com a sua mãe, e a sogra com a sua nora, e a nora com a sua sogra. São Lucas capítulo 12. Bom, que estranha moral é essa, né? Que ele não veio trazer a paz. Aquele Cristo Consolador, que falou em nome do amor, por que ele diz que ele veio trazer a espada, né? Jesus, naquela época, ele já sabia que nós viveríamos nesses dias em tempos de guerra. Então, quando ele fala em trazer a espada, aonde começa a nossa moral e a nossa transformação? Dentro da onde? Da nossa própria e na nossa própria família. É na família que a gente briga, é na família que um se revolta contra o outro. Por quê? Os nossos laços de encarnação, os nossos laços familiares são espíritos aos quais nos comprometemos a resolver determinadas questões. Então eu vim trazer a espada, ele veio trazer a espada, e Joana de Ângeles, nesse mesmo caminho, Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela explica. A espada, se você colocá-la de ponta cabeça e fincá-la no chão, ela se torna uma verdadeira arma poderosa. Não é isso? Ela não vira uma esfera cortante, que fura, que machuca. Então Jesus veio trazer a espada. E ela fala à luz da simbologia psicológica, pelo símbolo da espada, que se você virar a espada de ponta cabeça e fincar a parte pontiaguda, ela parece o quê? Ela é uma cruz. E aí que ela fala, Jesus veio e se crucificou por nós. E a espada é a crucificação que nós vamos ter que fazer conosco mesmo pela reforma íntima, pelo desenvolvimento moral, para transformar o orgulho, a humildade, o ódio, todas as mazelas que nós carregamos no nosso subconsciente em amor. E não é uma tarefa fácil, assim como não foi a de Jesus. Então, à luz da psicologia, a cruz tem um simbolismo muito profundo quando ela fala em trazer. Porque vem trazer essa crucificação. Ele não se crucificou por nós? Agora temos nós a nossa parte. Ou, eu não falo, eu deixo bem claro, mas eu também gosto de trazer esse exemplo. Nós espíritas não falamos mal de nenhuma religião. Primeiramente, porque estamos em diferentes escalas evolutivas e se Deus permitiu, quem somos nós para criticar? E até gosto de uma frase de Raul Teixeira que ele fala assim, a ordem de Jesus é que nós amássemos os nossos inimigos. Imaginem os nossos amigos que estão em casas diferentes. Então é o nosso dever amá-los também, independente de que religião eles estão. Mas eu gosto de dar esse exemplo, que durante alguns anos da minha vida, eu fiz capelania na FEBEM. Então, o centro ao qual eu frequentava, nós éramos em 5, 6, fazíamos capelania, e essa capelania, nós que éramos espíritos, falávamos do Evangelho, levávamos, na época era PowerPointer, né, para os menores infratores terem um contato com o Evangelho, porque eles também são merecedores. Né, de aprender, em que pese estejam na erraticidade. Eram crianças de 12, 13 anos que matavam, que roubavam, mas nós levávamos o evangelho até eles. E lá tinham também as outras religiões. E disso a gente não pode fugir à crítica, né? As outras religiões falavam assim, aceite Cristo que você está salvo. É assim? É assim? Não é assim. Cristo, a gente tem que vivenciar os seus ensinamentos. A gente tem o dever, né, de na prática, não fazer aos outros aquilo que não querem que façam para nós. É levar a palavra, é levar o evangelho.
É entender a parábola de Jesus, é entender quando ele fala, leve alimento para as crianças, porque a cada vez que você estiver fazendo por um doente, por uma criança, é por mim que você está fazendo. E esse é o exemplo, é manter a paz e viver em espírito, viver a oportunidade, como nosso irmão falou, de estarmos aqui repleto de irmãozinhos que estão ouvindo também a mensagem de Jesus, que também estão aprendendo, e que da mesma maneira que nós, um dia, aprendemos, agora está na hora de praticar, arregaçar as mangas de trabalho. Joana de Ângeles, nesse mesmo livro, ela fala que isso é urgente. É urgente, né? Essas falas de Jesus nos causam uma estranheza moral, simbolicamente, a cruz aos sacrifícios. Então, o Espiritismo veio realizar as promessas do Cristo e não pode fazer sem destruir os abusos, né? O sacrifício de se ressignificar, transformar o orgulho, o egoísmo, a ambição, a ressignificar esse sentimento em nome do quê? Do amor. E ela nos leva à reflexão, que nesse evangelho, que o chamado é a necessidade de sairmos dessa inércia moral. Tomar nossa cruz, a crucificação. A nossa cruz o que significa? Ressignificar isso que nos machuca. Por isso que é fundamental a possibilidade de a gente vivenciar. Quando tudo aquilo que Jesus nos deixou em nome do amor. E não é fácil. É uma crucificação mesmo. É uma ressignificação dia a dia. E volto lá para John Paul Sartre. É a nossa escolha. E a escolha são todos os dias, desde uma alimentação pesada que nós usamos no nosso corpo, desde o pensamento que nós oramos, desde o auxílio para uma pessoa, desde o momento em que você leva um sorriso, que você leva um prato, em que você vê o sorriso do teu irmão. Essa ressignificação, ela é urgente, né? Nós temos que tomar a nossa cruz. E ela fala de uma forma tão linda, que essa crucificação é o momento em que nós estamos adquirindo asas para a ascensão, para estarmos com Cristo. Olha que lindo. E eu fico me perguntando por que tantas vezes a gente se permite virar na matéria, sendo que a paz é quando nós estamos num centro espírita, estudando os livros, recebendo passe, estando aqui com essa luz bendita que me envolve a me intuir, a que eu possa trazer para vocês essa importância. E quando a gente sai lá fora, parece que se dispersa. Porque a nossa orar e vigiar tem que ser constante. Para vivenciar a crucificação nossa. Então, a moral para os outros lá fora pode ser estranha. No capítulo pode ser estranha, mas para nós está em perfeita consonância com o que Cristo nos deixou. A fazer o quê? A prática dos ensinamentos, né? Ela fala da necessidade de sair do conhecimento verbal para a prática, para as escolhas, a ruptura de padrões. Ou seja, essas coisas que eu acabei de exemplificar, que quando nós estamos no mundo, você xinga, você pensa alguma coisa, você sai dessa energia, você sai dessa vibração, porque ainda nós vivemos na Terra. Mas essa ressignificação, ela é urgente, né? A gente precisa vivenciar as questões morais, entender que a reencarnação existe. Nós somos viajantes da eternidade. Nós temos a mediunidade, a lei de evolução. Nós temos aí a ajuda dos nossos irmãos espirituais. Muitas coisas eu vou falar para vocês aqui. A minha língua ela fica mais ou menos torta, porque eu vou falar uma coisa, a intuição para falar outra. A gente prepara uma coisa e no momento é para se falar outra. E a gente tem essa gama de ajuda. Então, quando ela fala da mediunidade, da necessidade de reconstruir, é aceitar. A gente tem que aceitar todos os desafios que nós temos em família. Essa é a condição da espada. Podermos praticar. Ela fala ainda que nossa matriz reencarnatória, nós temos o hábito de reclamar. Não saiu do jeito que a gente quer, que a gente faz? Reclama. A gente se queixa. Eu sempre penso nas atividades que a gente fez
com sopas, ou nas filantropias na FEBEM. Quantas pessoas não têm o que a gente tem dentro de casa, gente? Quantas pessoas não têm água para tomar banho? Em guerras, lá no Oriente Médio, as bombas que caem, as pessoas vivendo no subterrâneo, e a gente ainda tem o desprazer de algo não sair satisfeito, nos reconectarmos com os obsessores, porque eu falo que isso é uma reconexão. A gente sai daqui e você reclama, entra numa esfera negativa, abre a esfera perispiritual, chega aos obsessores, e aí você, pronto, baixou a frequência. E aí depois é aquele trabalho, né? Prece, evangelho, passe, centro espírita, não permitir que aquelas emoções que nos dominam, ou que cheguem perto de nós, nos dominem. E falar, não, pai, olha aqui, hoje eu tenho um edredom para dormir, eu tenho uma casa, eu tomei um banho. Eu tenho um trabalho. Você acorda de manhã, você tem pessoas que estão sendo roubadas, pessoas que não têm trabalho, e as aflições vindo, mas essas aflições a gente tem que aceitar, que elas também fazem parte da evolução, a gente tem que compreender, mas a gratidão e a ressignificação, elas são urgentes. A gente precisa, até para viver no mundo de hoje, para viver em paz, em harmonia, viver alegria, sem as perturbações das angústias, dos sentimentos que nos atropelam, da ansiedade, daquela coisa vai dar certo, não vai dar certo, esquecendo dos ensinamentos do Cristo, né? Deixa as aves do campo, cada dia é o seu dia. Às vezes está preocupada se a gente vai pagar uma conta daqui 2 anos, 1 ano, né? Mas cada dia é o seu dia, a gente esquece dessas situações pelas quais é imperioso, né? O significado da espada eu já expliquei, precisam ser compreendido no sentido simbólico e psicológico, né? Então, assim, a espada é metafórica, a necessidade de nós termos o autoconhecimento, fazermos a reflexão, separar o homem velho, olha que lindo, deixa o homem novo renascer, né? Vencer aquelas angústias, não, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, vai estar em desconformidade com o ensinamento de Jesus, então eu preciso vencer. E vai ser assim, todo dia, toda hora, todo instante, nós fazemos escolhas. E quando nós resolvemos escolher o caminho do Cristo, o jugo dele fica leve, porque você não vai roubar, você não vai matar, você não vai desrespeitar pai e mãe, não vai desrespeitar sua família, você vai ouvir, você vai perdoar, você vai entrar todo nessa esfera. Mas como diz Joana de Ângelo, a gente está aqui para quê? Para exercer a repetição. A gente tem que repetir para aprender. Eu não aprendi ainda, senão eu não estava aqui repetindo. E olha que quando eu faço bastante casas espíritas, então a gente vai para uma casa, fala de moral estranha, vai para outra casa, fala de moral estranha. Fiz essa palestra semana passada, lá no NASCE, moral estranha. Então essa repetição até que nós consigamos, porque a gente que fala, o ouvido mais perto é o nosso. O ouvido mais perto é o nosso, não estou falando só para vocês. O primeiro ouvido é aqui e aqui. Então a gente tem essa responsabilidade de chamar vocês, de tocar o coração de vocês para essa responsabilidade. Para a gente ter essa força de vontade, de engajar energeticamente, se envolver com a luz do Espiritismo. Porque não é fácil, não. É uma crucificação. Jesus falou, vem trazer a espada, vai ter guerra mesmo. E só a paz, e só o amor é que vai resolver. E não tem outro caminho. Se você não tiver o amor para perdoar e não tiver a paz para harmonizar, você vai viver em constante guerra. Aonde você quer viver? Eu quero a paz. Eu quero a tranquilidade. E nós vivemos esse desafio, né? Que hoje, como diz Joana de Ângeles, o chamado é urgente, nós não podemos mais perder o encanto pelas pequenas coisas, nós temos as bem-aventuranças, aquilo que eu acabei de falar, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguições serão consolados, em nome dele, né? Jesus é nosso modelo, nada vai se ruir, ele é o governador planetário, nós temos que manter a confiança, quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Cada vez mais sobre essa moral de inclusão, ressignificação e a inversão dos valores do mundo. Nós temos que inverter, nós temos que viver os valores de Jesus.
Para finalizar, eu vou ler para vocês uma mensagem de Emmanuel, que chama-se O Arado. Vocês sabem o que é arado aqui? Todos sabem? Sabe? Alguém não sabe? Arado são aqueles maquinários que giram e preparam a terra, tipo um trator, mas é um equipamento mais sofisticado que ele faz um turbilhão na terra preparando para o plantio, tá bom? Então, assim, o arado, está no livro Pão Nosso, de Emmanuel, né, por Chico Xavier, e ele está no item 3. Também, se puderem ler em casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha que interessante, hein? Ninguém que lança a mão do arado está apto para o reino de Deus. O que ele quer dizer isso? Aqui, vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejaste, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforços de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza, constrói o berço das sementeiras. Em sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo, Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. O arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Eu vou repetir o último parágrafo. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Não é lindo? Ou seja, requer disciplina, requer trabalho, requer aflição. A preparação não é tão simples, depende da terra, depende do sol, depende da chuva, do seu plantio. Não é fácil, mas depois dos celeiros, a colheita do pão no prato, né, no trigo. Então, olha que chamado bonito que Emmanuel diz e nos dá esse exemplo. Então, nós temos assim, nós devemos abrir as terras que somos nós mesmos. Nós mesmos, nós temos o DNA divino, nós somos criaturas do Criador, né? Para que a chuva de misericórdia caia sobre nós. E o sol que nos vem vivificando há milênios faça brotar as sementes de homem e de mulheres novos. Homens novos e mulheres novos. Para viver essa moral do capítulo 23 do Evangelho, que lá fora, para o mundo, pode ser estranha, mas para nós, que vivenciamos e entendemos o ensinamento do Cristo, na busca pela nossa crucificação, na busca pela nossa ressignificação, pela nossa ascensão espiritual, nós devemos entender que está em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Gratidão por me ouvir, gratidão por estar nessa casa bendita, que Deus os ampare e os conduza para os vossos lares em segurança. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Jesus, faça morada em vossos lares.
Eu acho que deu